Olá, nós estamos juntos mais uma vez para mais um Theo MediaCast, um momento de bate-papo. Hoje é dia especial, você sabe disso, né? Você está olhando aí essa data específica para nós, um dia importante. E hoje estou eu e o Samuel, somente nós dois aqui para conversar sobre alguma coisa que pensamos que é relevante, né? Samuel, mais uma vez, que bom que estamos juntos. Que alegria, né? Estar nessa data tão significativa para falar sobre o verdadeiro significado do Natal. Pois é, imaginar toda aquela comida, aquela coisa, aquele monte de coisa, não é verdade? Mas é um dia muito especial para nós mesmo e nós queremos bater um papo sobre Natal, data, celebração. E aí, como é que fica, né? Você tem lá uns presentinhos, você trocou presente, tá brincando com o seu tico-tico, a sua bola, a sua boneca? Então vamos conversar sobre isso. Aguenta um pouquinho, nós vamos ter nossa vinheta e daqui a pouquinho nós voltamos para falar sobre este assunto. Guarde um pouco aí. Bom, vamos começar. Eu fiz um monte de brincadeira no começo, vamos começar de uma maneira melhor nesse dia 25 de dezembro. É a data da gravação, você pode ver outra data isto, mas na verdade é a data que nós estamos aqui conversando com você, então, para celebrar. E eu começo com um dos textos básicos sobre o assunto, está em Isaías, no capítulo 9, versículos 6 e 7. A palavra de Deus diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim e sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Natal, é claro, quando você fala Natal hoje, nós lembramos ou da capital, do Rio Grande do Norte, ou nós estamos falando de Natal e estamos lembrando do dia de Natal, esse dia, 25 de dezembro. Mas a palavra Natal tem a ver com o nascimento natalício e que ficou um termo técnico muito virado para a questão do Senhor Jesus. E a grande questão é, afinal, e daí? Qual que é a importância disso? O que nós podemos falar sobre isso? Volta e meia eu vejo algumas conversas e, por incrível que pareça, né, ainda é meio difícil a gente entender, porque não é muito comum, pessoas que falam contra. Que tipo de coisa vocês estão fazendo? Dia 25 de dezembro. Quem disse que Jesus nasceu dia 25 de dezembro? Então, qual que é a importância de nós pensarmos e falarmos sobre o nascimento de Jesus? Claro, eu li um texto bíblico, tem vários outros, tem livros proféticos, textos proféticos que falam sobre o local que Jesus nasceu, inclusive nominando, e os textos históricos que nós temos aí contando, descrevendo o dia, como lá em Lucas. Acho que o texto mais conhecido é esse, né? O próprio Isaías 9 que o senhor leu, né, o comecinho, ele trata sobre a geolocalização, né, onde seria o nascimento de Jesus. E fala de uma coisa importante que eu creio que vale a pena nós falarmos. O Natal muitas vezes associado com luzes. Há certas culturas que usam velas acesas e tal para indicar luz. As chamadas semanas do Advento, né, as culturas antigas, dentro do romanismo também, se acendiam velas a cada semana que se aproximava do Natal, trazendo a ideia de que a casa estava recebendo a luz, a casa estava sendo iluminada, preparando o momento da chegada da luz dos homens, né? Em algum momento, alguma igreja que eu fui pastor, eu usei até essa simbologia, porque, como você falou, vem lá dos costumes antigos, católico, apostólico, romano, europeus, mas nos Estados Unidos é comum demais nas igrejas protestantes, né? E tem aquela chamada coroa do Advento, você acende uma vela e tal, e com os temas, né, que tem a ver esperança, paz, etc. E o último tema é o próprio Jesus, né? Então vai lá naqueles 4 domingos anteriores ao Natal. Enfim, não faço isso, mas já em algum momento já tive a celebração. E o texto, como você falou, o primeiro versículo fala a terra que estava na obscuridade. Então, assim, estava precisando de uma luz. Em João, o evangelista fala que a luz veio ao mundo, né? Jesus fala isso na famosa passagem em que ele fala que Deus amou o mundo de tal maneira, naquele contexto também a luz é citada, por causa disso que alguns associam com velas, iluminação, e tem todo esse espetáculo, claro, comercial, bonito ou não, uns acham brega, outros acham bonito, colocando luzinha em árvore, na fachada. Alguns tentam ressignificar, por exemplo, eu já vi
teorias de que, na verdade, a primeira árvore de Natal foi criada por Lutero, que apontava para a árvore da vida lá no jardim. Opa! Que os frutos, né, as bolas são douradas porque são os frutos da vida. Aí Que você vai dando ressignificações, né? Mas falando em jardim é interessante porque o texto de Isaías 9, ele fala justamente sobre essa terra que não continuará a obscuridade. Querendo ou não, pelo menos a minha mente, ela vai para Gênesis 3. Quando a promessa do Cordeiro, a primeira promessa do Cordeiro é feita, e ali nós temos o primeiro título que Jesus recebe, né, a semente da mulher. É interessante porque, usando a linguagem mais atual, né, para nós são referências, né? Deus está dando referência o tempo todo do que vai fazer. Para a cultura atual seriam easter eggs, né? Deus vai dando dicas. Por exemplo, Adão, quando peca contra o Senhor, ele trabalharia com muito esforço e veria o fruto do seu penoso trabalho. Isaías 53 diz que Jesus verá o fruto do seu penoso trabalho. Quando nós olhamos lá que cardos, abrolhos e espinhos só passam a existir por causa do pecado, Jesus morre usando uma coroa de espinhos. Então, o que parece é que Deus o tempo todo está dando dicas. E o texto de Isaías 9, ele está apontando para o jardim. Para dizer, desde o que aconteceu no jardim, o mundo está em trevas. Mas essas trevas não vão continuar para sempre. Por quê? Porque a luz do mundo chegará. E aqui ele conclui, né, os versos que o senhor leu, lá os títulos de Jesus, né, tanto títulos humanos como títulos divinos, apontando para o dia da sua encarnação, como deveria ser celebrado no Natal e muitas vezes não é celebrado. Que é bom lembrar que o anjo, quando anuncia para José, ele fala qual o nome que seria dado para o menino. Então lá está escrito que nós sabemos muito bem a raiz do nome, por princípios, né, do hebraico, tudo que sabemos, que é inclusive a mesma raiz de Josué, por exemplo, do próprio José, né? E Jesus, que significa Deus salva, né? Então tem essa importância. O nome é Emanuel também, né? Outro nome que o anjo anuncia, que é o Deus conosco. Isso. É interessante porque Mateus os apóstolos dos sinóticos, né? Ou seja, dos evangelhos que têm a mesma ótica, eles tratam sobre o Emanuel, Deus conosco. João, décadas depois, quando vai escrever, ele usa uma expressão lá, e o verbo se fez carne. Isso. E habitou, ou seja, tabernaculou no nosso meio, né? Então a ideia de um Deus que se faz presente, de um Deus que é transcendente, mas também imanente. Então, aquela parte da igreja do qual eu faço parte, que celebra Natal, eu acredito que a grande motivação para isso é lembrar que nós estamos enfatizando o fato de que nós cremos que Deus veio ao mundo. Emanuel, talvez até melhor aqui nesse momento de falar. Nós acreditamos que Deus realmente encarnou. Nós não cremos que alguns lá no começo, nos primeiros séculos, até diziam que era um anjo, um ser espiritual, e aqueles que negavam, né, porque o pecado está na carne, jamais... Os gnósticos, os docetistas. Jamais poderia ter assumido a forma de servo, porque ele estaria levando o pecado na sua própria carne e tal. Mas nós somos aquela parte da cristandade, porque tem cristãos que até negam Jesus como Salvador, ou como Deus, ou qualquer coisa, e dizem que são cristãos. Isso. Nós, com a maior parte dos cristãos, não reconhecemos essa nossa fraternidade, essa nossa irmandade com quem nega a existência de Cristo verdadeiramente encarnado, ou Cristo, a sua divindade. Aquela velha expressão que nós temos, perfeitamente homem, perfeitamente Deus, né? Então, mas há um ato do Senhor ali no começo do Novo Testamento, um ato do Deus Pai, que é preparar a sua criação, em especial os seus filhos, os seus eleitos, para a chegada da semente da mulher, né? Daquele que pisaria a cabeça da serpente, né? E essa preparação passa por João Batista, mas é interessante que antes mesmo de João Batista, já há uma preparação. Em que sentido? Por exemplo, você termina Malaquias 4, os versos 4 a 6, eu acho que é essa referência, e Deus fala sobre aquele que seria a semelhança de Elias. Quando Deus volta a falar no Novo Testamento, e a ideia que muitos têm é que ele volta a falar com o anjo a Maria e a José, mas Lucas deixa bem claro que 6 meses antes ele falou a Zacarias e a Isabel, Deus volta a falar exatamente onde ele parou. Lucas 1, 13 a 17 são as mesmas palavras onde ele terminou de falar no Antigo Testamento, ele volta a falar no Novo. E isso já é uma preparação, ele volta a falar para preparar o seu povo para a plenitude do tempo, né? Que é quando Jesus volta. No interregno secular, já tinha mais de 100 anos entre Malaquias e os fatos. Muito tempo, né? Só que o que eu percebo, reverendo, e talvez essa seja já a primeira crítica ao Natal atual, é que os judeus não estão esperando Jesus.
Não estão. Tanto que os primeiros a anunciarem, homens a anunciarem o nascimento de Jesus são magos vindos do Oriente. Eles são gentios. Eles não são judeus. Mago, para quem não sabe, viu, gente, não quer dizer mágico, tá? Só para ficar, porque aquelas histórias... 3 reis e magos. Então você fica imaginando o cara com a alacazã e tal na mão, não é nada disso. Né? Então, esses homens, eles vêm, esses homens ou esse homem, a discussão da quantidade, né? Porque eram 3 presentes, e por isso que surgiu aí a teoria dos 3 magos, e que eram reis porque tinham condição, né? Mas isso seria lógico que teria que ter comitiva, toda aquela, se fosse um rei de fato. Mas eles são os primeiros a anunciar a vida de Jesus. E o que a gente vê é que os judeus, boa parte dos judeus, não estão esperando. Você vai ter Simeão, né? Você vai ter a própria Ana lá que está naquela expectativa, né? Fica alegre, mas grande parte dos judeus não esperam. E aí, para nós, talvez a primeira crítica é essa. O Natal se tornou uma festividade onde o motivo da celebração dessa festividade, eu acho interessante nós usarmos a data, o momento para anunciar o nascimento de Jesus, apesar que nós, Igreja do Senhor, né, nós domingo após domingo já celebramos o nascimento, a morte e a ressurreição no dia do Senhor, mas a igreja é totalmente inerte, ninguém fala sobre isso, não há uma expectativa, assim como não havia expectativa do primeiro advento. O que eu percebo, pastor Fernando, é que hoje nós não temos a expectativa do segundo advento. Mas você lembra qual que é o argumento usado por aqueles que são contra a celebração do Natal? Eu estou falando dentro do grupo cristão que nós conhecemos. Tem outros que têm os seus motivos. Eles entendem que é uma festa pagã, né, do Deus Sol. É porque o 25 de dezembro é no momento culminante, né, dentro do solstício lá no hemisfério norte, né, na verdade. Entendem que é uma data pagã, que não é a data real. Entendem que os símbolos de Natal são símbolos pagãos também. E que, de fato, a igreja celebra a morte e a ressurreição de Cristo, não o seu natalício. Eu entendo, primeiro, que para ele morrer ele teve que nascer. Então, eu não tenho dificuldade com... concordo que a data não é. A última vez que eu estudei sobre isso, acho que setembro é a data estimada. Não, março é a data estimada do nascimento. Março, abril foi o que eu escutei falar. E setembro seria a época da sua morte, não como é celebrado hoje. Páscoa não tem nenhuma data fixa, né? Ela depende da festividade do carnaval, para poder saber quando é que vai cair a Páscoa. Mas, para além disso, eu entendo que se o mundo todo para pensar sobre o nascimento de Jesus, por mais que não seja a data, você pode aproveitar a oportunidade da data em si para falar sobre o que é verdadeiramente o Natal. A grande questão é porque muitos crentes sequer pensam sobre isso. Na verdade, alguns lembram, faltando alguns dias que o Natal está chegando, às vezes até lembra de decorar a árvore, lembra de tudo, e não para pensar, por exemplo, de ensinar os filhos que o Papai Noel não existe, que existe um verdadeiro pai, que é o Deus Pai, que de fato é quem presenteia as nações por meio do seu filho. Você tem como fazer ligações com a mensagem do Natal, mas pais perdem essas oportunidades e acabam direcionando ao Natal uma data de fato comercial. Eu não lembro quando foi, mas faz muito tempo no meu ministério, que eu comecei a cantar hinos de Natal em época que não era dezembro. E assim, vagamente, eu lembro que das primeiras vezes que eu usei, que eu coloquei, havia uma reação da igreja assim meio... O que aconteceu com o pastor? Esse é aquele... Ele se perdeu. Olhou para o calendário. O que foi que aconteceu? Cantar hino de Natal agora... o que é isso? Cantar, né? É meia-noite, instante Augusto é esse, não é? O que o pastor está cantando isso agora? Lendo o texto de Lucas 2, e lê o texto de Mateus 1, e daí canta outro hino de Natal. E eu comecei a fazer isso há tempos atrás, nas igrejas que eu pastoreio, já faz um tempo, de vez em quando, falar, hoje, esse domingo, eu vou querer dar uma ênfase no nascimento de Jesus, fora de dezembro. E faço, canto os hinos, às vezes é na própria divisão litúrgica do jeito que eu faço, e então aquele momento de anunciar o poder de Deus e a salvação e a redenção, eu coloco o texto de Natal, canto o hino de Natal e explico, então vamos aqui celebrar, né? Então é um jeito de quebrar um pouco essa história que de repente parece que a autorização para usar hino de Natal é a partir de 1º de dezembro, né? Aí no primeiro domingo de dezembro você pode usar nos outros. O que realmente é verdade, nós não temos que ficar focando. Que é também muito, certamente, acho que não vou dizer só provavelmente, que
a igreja cristã aproveitou uma grande festa pagã que existia nas regiões lá da Europa, naquele dia específico, questões que envolviam o sol. Então a igreja cristã quis aproveitar disso e mudar o foco pagão para a coisa cristã. Quis dar uma ressignificação, né? Colocaram o nascimento de Jesus, que é evidente que se nós estamos no ano 2023 depois de Cristo, hoje estão querendo negar isso e chamam de tempo comum, né? Acho que é. Não é mais DC, né? Depois de Cristo, né? É o tempo comum, quer dizer, é uma bobajada só para tentar fugir do fato que nós celebramos o nascimento de Jesus. Claro que se é do ano 2023, o dia do nascimento de Jesus devia ser 1º de janeiro, porque é evidente, né? Se é 2023, então no calendário devia ser isso. A questão que eu lembro do argumento de dizer que ali para março, abril, no começo do ano, é porque lá no hemisfério norte é uma época já muito fria, provavelmente não tinha pastores no campo. E o ano judaico ele começa diferente do nosso, né? Também. Eu acho que o ano judaico ele não tem uma data fixa, isso é uma coisa interessante. Uma vez eu peguei, num sermão de ano novo, eu comecei a citar os últimos 4 anos, quando é que começou, por exemplo, em Israel, quando é que começou pelo calendário judaico o ano de lá. Às vezes foi comecinho de setembro, às vezes foi no meio de setembro, mas sempre naquela época. Então tem essas questões, estou falando de calendário, não estou falando de contagem de dias, mas de calendário. Mas uma coisa bem interessante é realmente tentar olhar para a data e dar esse significado correto. Só que, vamos pensar comigo, se nem na época que o mundo para celebrar na data errada ou não, ou ressignificado ou não, mas para celebrar, ou deveria parar para celebrar o nascimento de Jesus, se nem nessa época nós falamos sobre isso, imagina nos outros dias do ano. Assim, eu costumo sempre falar no domingo, alguém fala assim, mas às vezes eu não consigo guardar o dia do Senhor, eu posso guardar qualquer dia da semana. Esse meu amigo, se você não guarda o dia onde todos param para fazer aquilo, você não vai guardar outro dia. Isso é um fato, não vai guardar porque se outros motivando você não está fazendo. Então, a questão do Natal, volta a tratar, é que eu creio que a igreja como um todo, ela passou a olhar para essa data errada, claro, não foi dia 25, mas ela começa a olhar para essa data por outros motivos. É porque é feriado, porque eu vou aproveitar o tempo com a família, e não para pensar de fato sobre o nascimento de Jesus, que deveria falar sobre isso o tempo todo, né? A razão da esperança que há em nós. Acho que hoje ainda vai falar, é importante nessa história ainda a mudança do significado da vinda de Jesus e do ensino, porque é normal as pessoas na rua, cristãs ou não, nesse momento desejarem paz uns com os outros, mas distorção. Mas depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, vamos segurar um pouco para falar. Ainda aquilo que algumas pessoas então desprezam porque é associado com paganismo no dia, ou porque tem muito Papai Noel, ou porque é uma coisa exótica para nós no Brasil colocar uma árvore cheia de algodãozinho em cima para significar uma coisa que aqui, com raríssimas exceções, não se vê aqui, que é a tal da neve, ou as renas. E quando se vê não é no mês de dezembro, né? Também não. Também metade do ano que você vai ter julho ou agosto, você vai ter. Exatamente. Se você quiser ver neve no final do ano, você tem que ir para a Europa, realmente para o hemisfério norte, não para a Europa. Então, são coisas que realmente são críticas interessantes. Né? Mas daí para dizer, não vamos celebrar nada, deixa isso, só a gente fala de vez em quando, assim, sobre o nascimento de Jesus. Realmente, uma coisa que eu tenho, sabe, Samuel, muito claro para mim, o Senhor, nas Escrituras, tem diversos momentos em que Ele, que nos fez, Ele cria memoriais. São vários memoriais que o Senhor estabelece. E isso, Ele conhece o ser humano, é para nós celebrarmos, para nós lembrarmos naquele momento. A ceia do Senhor é um exemplo claro sobre isso. Jesus fala. A memória, não em memória de mim e tal. Mas tem outras coisas. Então, lá no Velho Testamento, quando teu filho passar aqui e perguntar, o que é essa pedra, papai? Então, essa pedra significa isso, isso, isso. Pai, aquela coluna, o que significa agora? Então, isso significa isso, isso, isso. Então, o Senhor, eu acredito que ele é do prazer dele que nós tenhamos datas e que nós tenhamos memoriais. Porque também, eu poderia dizer que comemorar, celebrar a preservação do povo do Senhor e, portanto, o povo no qual está a promessa, numa festa pascual, mesmo que seja hoje a nossa lembrança maior, a ressurreição, também não é para ser só no chamado domingo de Páscoa. Nós devíamos seguir isto
celebrando sempre. Mas é bom que tenha uma data marcante que você pode reforçar e o ensino ser repetido e repetido e repetido, como diz em Deuteronômio, e você vai, né, reforçando isso na vida das pessoas. Então, aí, com respeito todos aos meus irmãos cristãos que abjuram, não querem saber de celebração de Natal, eu digo que eu continuo de coração e consciência tranquila, achando que é uma boa ideia nós reunirmos todos. Claro, não é para ter lá aquela comida exótica, né? De ficar discutindo se arroz é com passa ou se é sem passa. Até porque é sem passa, né? Não tem o que discutir. Né? Pronto, agora já vou aumentar. Para mim, tanto faz. Na verdade, eu sou muito eclético, então se tiver só sem passa, eu como. Mas se tiver com passa, eu como do mesmo jeito. E se tiver com castanha também, eu como do mesmo jeito. Fico só curioso onde é que arrumou tanta passa numa época só. Mas falando da questão do Natal ainda, eu acho que o ideal para a igreja seria, de fato, 52 vezes por ano, domingo após domingo, celebrar o nascimento, a morte e a ressurreição de Jesus. Isso para dentro da igreja. Mas para fora da igreja, se eu tenho uma oportunidade, mesmo que só apenas no mês de dezembro, que eu acho que a igreja tem que evangelizar o ano todo, mas se eu tenho no mês de dezembro a oportunidade de pregar o evangelho, de anunciar o evangelho, de trazer reflexões, por exemplo, eu cresci com uma banda chamada Fruto Sagrado. E a banda Fruto Sagrado tem uma música que é justamente Noite de Paz. É uma reflexão sobre o Natal. E ele traz uma cena, pastor, que é a reflexão sobre um shopping center, todos reunidos ali para comprar presentes. E aí tem hora que ele fala assim... e ele fala na primeira parte ele fala sobre a estrebaria onde Jesus nasceu. A primeira cena é essa. A segunda cena é um shopping center e as pessoas comprando presentes. Aí tem hora que ele fala assim... Corações sujos como aquela estrebaria em um lindo shopping center decorado para o Natal. Ele faz o contraponto de que os corações estão sujos, tão sujos quanto aquela estrebaria que estava suja também. E aí, no refrão, ele sempre tem frases relacionadas à morte. A morte entrou no mundo e tal. Aí chega um refrão, quando ele fala sobre Noite de Paz, ele fala o seguinte: a morte morreu de medo ao ver Jesus nascer. Então, o Natal tem reflexões. Claro, volto a dizer, o ideal é 52 vezes por ano, domingo após domingo. Concordo que não tem... só vou poder cantar hino de Natal em dezembro. Tem o hino Rompe a Aurora, né, que é do dia 31. Esses não... e que caiu em desuso, porque muitos não fazem mais aquele culto de 22 horas, adentrando o ano novo, junto com a igreja para cantar Rompe a Aurora. Mas se você olhar a letra, por exemplo, do Rompe a Aurora, e eu estou falando Rompe a Aurora porque eu acho que está no inário de praticamente todo mundo, talvez com outro nome... Mas se você olha, porque para nós o nome do hino é Ano Novo, né? Certo. E para outros é Rompe a Aurora. Mas o hino Rompe a Aurora, se você olhar para a letra, para além do título que é dado, por exemplo, no Inário Novo Cântico, a letra dele é letra de nascimento, de aniversário. Não é difícil você pegar o hino Rompe a Aurora e você cantar, por exemplo, no aniversário de alguém. Certo. Ou você pegar o hino de aniversário, né, um ano mais de vida, guardou-nos o Senhor, e você cantar esse hino, por exemplo, na virada do ano. Então, há hinos que você pode cantar em todo o tempo, porque a mensagem do nascimento de Jesus ela não é temporal no sentido de mês de dezembro, ela é atemporal. Mas a igreja ela pode aproveitar essa oportunidade para fazer essas reflexões. É claro que para o meu vizinho, eu convidá-lo para a igreja durante o ano todo, ele pode ter alguma resistência, mas talvez se eu disser, nós teremos um momento lá, uma ceia de Natal, eu gostaria de convidá-lo, talvez ele aceite. Talvez alguém que, por exemplo, numa cidade como São Paulo, ele tem a família que mora fora, ele vai passar sozinho, e você fala, você vai passar o Natal sozinho? Vou. Vamos fazer a ceia de Natal com a minha família. Isso. E aí você canta lá nas estrelas, veja a tua mão, eu sei o sentido do Natal, e aproveita para tentar, de alguma forma, pregar o evangelho. Sobre o memorial é interessante. Para quem não conhece aqui o estúdio da Comev, né, fica perto de Congonhas. Certo. E quando você passa aqui em Congonhas e vê o memorial do acidente da TAM, não tem como uma pessoa que não conhece São Paulo, eu sei que a pessoa realmente não conheça, mas quem não conhece olhar e falar assim, o que é isso aqui? À noite, principalmente, que é iluminado, né? O que é isso aqui? Não, isso aqui foi porque aconteceu um acidente. Então, o memorial ele tem esse sentido de apontar para alguma coisa e levar a uma reflexão por meio de perguntas. Eu lembro Calvino, mudando não, mas na mesma direção, mas que ele tinha o desejo de celebrar a ceia do Senhor todo domingo lá em Genebra. E por questão de ser semelhante à Igreja Católica, que toda missa incluía o sacrifício de Cristo e tal, então ele foi impedido por isso, porque, afinal de contas, Calvino, tudo que falam dele é uma coisa verdade. Ele não era um bispão que mandava em tudo. Ele matou Servetus, ele resolveu isso. Quem fala isso é ignorante, não sabe que, na verdade, não era exatamente assim. Claro que ele era um homem muito influente.
claro que a sabedoria dele era admirável, não tem dúvida nenhuma. No caso de Serveto, por exemplo, ele tentou aplacar a pena e não conseguiu. A voz dele não foi ouvida. Antes disso, ele escreveu para o Serveto e falou: não apareça por aqui. O problema é que o Serveto já estava condenado à morte, mesmo pela Igreja Romana, porque ele era unitarista. Era contra a Trindade, né? Contra a Trindade, isso tanto na Igreja Católica Apostólica Romana como na Igreja Protestante era alguma coisa absurda, né? Então ele já estava fugindo de algumas perseguições que ele tinha por causa das suas posições, mesmo em ambientes católicos apostólicos romanos. E quando vai para... Calvino fala, não vem para cá. Ele, além de ir para lá, ainda ficou provocando, né? Mas, enfim, estou aqui para defender Calvino, o assunto não é esse. Mas essa celebração, porque ele via nisto um momento especial, memorial, né? Então, é um memorial. Realmente, a ceia do Senhor é um memorial, nós sabemos disso. Afinal, o culto é um memorial também, sem dúvida nenhuma. É um momento que também tem todo esse componente de nós comunicarmos, nós ensinarmos e tudo isso. Mas essas datas, o importante é ter uma data, eu, assim, de coração mesmo falo com a minha consciência cristã e daquilo que eu entendo, na verdade, eu creio que o dia de Natal é para dar um recado dizendo, nós estamos dizendo que Jesus nasceu. Ele veio ao mundo. Você não acredita, alguns acham que é lenda, historinha da carochinha, história de evangélico, história de cristão, história disso ou daquilo outro, mas nós estamos unidos porque nós dizemos, nós estamos afirmando, nós cremos mesmo que Jesus nasceu, que ele veio ao mundo, que ele esteve entre nós. É a história que nós lemos aqui em Isaías. Então, o menino nos nasceu. Nós estamos anunciando um nascimento. O fato de haver uma força maior da igreja reunida e aquela oportunidade que, de certa maneira, você falou. De repente, alguém fala, oh, que legal, eu vou te dar um presente, entra no amigo secreto, qualquer coisa que as pessoas falam. E é oportunidade para a gente falar, e você sabe o que nós estamos comemorando? Oh, legal, vou participar com você. Mas você sabe do que nós estamos falando aqui? Tem um presépio lá, legal, tem uma cena ali. Você sabe o que isso está remetendo? Onde está levando a nossa memória? Então, é esta questão que devemos aproveitar. Eu acredito que é uma excelente oportunidade, ainda que nós saibamos que 99% ou 95% das pessoas que participam nem sequer entendam a importância dessa data. E nós estávamos conversando antes aí, e alguém falou alguma coisa, e já lembrei quem foi, mas o Natal sem a ressurreição não tem nenhum significado, seria mais um menino que nasceu. E a ressurreição sem Natal não teria nenhum significado, porque a ressurreição é de alguém que viveu e, portanto, humanizou-se, ou é humano, e morreu e ressuscitou. Então, e alguns até colocam que o começo, né, começa-se a celebrar o nascimento de Cristo justamente para contrapor as heresias que diziam que ele não havia encarnado. Então, a importância, a necessidade de se falar sobre isso, sobre que de fato ele nasceu, se tem uma data é porque ele nasceu. Ele não brotou na Terra, né? Ele nasceu com... Até a própria questão mesmo, uma vez eu estava discutindo, conversando com alguém, aí a pessoa falou, eu tenho tanta dificuldade com o credo apostólico, acho que é coisa de romanista, de papista e tal. Eu falei assim, cara, mas qual é a tua dificuldade? Não, dentre várias coisas, quando fala da Virgem Maria. Aí eu falei assim, então, mas quando é que ela é chamada de Virgem Maria? Na concepção de Jesus, e ela de fato era virgem. Eu entendo que ela não continua virgem depois, eu entendo que ela tem outros filhos. O texto de Mateus fala que José não conheceu Maria até que essa deu à luz a Jesus. Então eu entendo, pelo relato de Marcos, que ele teve outros irmãos e irmãs. Mas a grande questão é que a expressão Virgem Maria, nasceu da Virgem Maria, aponta para o nascimento sobrenatural, o nascimento miraculoso de Cristo. Ele nasceu enquanto sua mãe não teve relação com homem algum. Então, às vezes, é uma oportunidade para falar, quando se fala do nascimento dele, para falar assim, não, ele de fato encarnou, ele de fato se fez carne. Agora, eu entendo mais uma vez que o ideal seria, domingo após domingo, 52 vezes por ano, eu falar, gente, Cristo morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou, ele venceu a morte, e ele morreu em carne, ele encarnou. Em um momento ele nasceu, nós não sabemos a data, em um momento ele nasceu, ele cresceu entre nós, ele provou, né, da nossa natureza, ele esteve no nosso meio, foi tentado, mas não pecou, e morreu
redimindo os seus eleitos. Então, domingo após domingo, você poder anunciar o plano redentor que começa com o nascimento de Cristo e finda-se, então, ainda não, né? Ainda aguardamos o retorno glorioso dele, mas nesse primeiro momento finda-se com a sua assunção aos céus. Hoje, até falar o termo que ele foi assunto aos céus, para alguns é um problema, porque é uma terminologia que não deveria ser usada. É até interessante também, só para pontuar, que virgem, nasceu um menino, tecnicamente já não é mais virgem, não porque ela teve outros filhos, mas o nascimento rompe a madre. O nascimento virginal, o milagre está na concepção. O nascimento, para ser um perfeitamente homem, ele rompe a madre literalmente. Então, até realmente o termo virgem, tem uma historinha que é contada por alguns aí que dizem que alguém estava passando, olhou e viu que ela tinha recuperado a virgindade depois que Jesus saiu dela. Mas aí já é uma força grande nisso. Mas vamos conversar um pouquinho mais, inclusive da simbologia e as instruções. Desde o presépio tradicional até outras coisas que temos por aí, mas nós vamos ter um intervalo e daqui a pouquinho nós falamos. Segura aí, gente, daqui a pouco nós voltamos para continuar essa nossa conversa nesse dia de Natal. Para ajudar você a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos 7 dias da semana, conheça a Telmídia, uma plataforma de vídeos com diversos cursos, palestras, filmes, séries, documentários, música e desenhos animados para toda a família. Assista no seu computador, celular, tablet e até na TV. Acesse pelo site telmedia.com e faça uma inscrição gratuita. Telmídia. Assista quando quiser, onde quiser. Então, continuamos conversando aqui nesse dia especial para lembrar das coisas de Natal. Samuel e eu estamos batendo um papo, trocando umas ideias dentro da nossa concepção da importância da celebração desse dia. No horário que você está vendo isso aí, eu já celebrei o culto de Natal na minha igreja, né? Já tivemos lá, alguns fazem no final do dia, mas é muito difícil. O dia de Natal é o dia que nós reunimos com a família, isso é tão importante, essa simbologia de reunir a família e um pai cristão, uma família cristã, não precisa ser só o pai, a mãe pode fazer, mas o pai cristão especialmente aproveita aquela hora do almoço, daquela refeição diferente. Eu sei que às vezes eu já te vi, porque muita gente faz a ceia de 24 para 25, né? Não sei se na sua casa foi ceia 24 para 25, mas é a ceia de 24 para 25 e o 25 tem ali o já te vi, como a gente fala aqui no Sul, maravilha, que você usa esse termo também, para não falar resto donte, que é feio, né? Mas eu já te vi, alguma coisa crescida, muito bom, mas sempre chamando isso, eu sempre falei para a minha igreja. 2 coisas que eu falo todo dezembro lá na minha igreja. Eu falo, primeiro, vamos lembrar que o dia 25 não está dizendo que foi nesse dia que Jesus nasceu. Nós estamos celebrando que nós estamos informando Jesus nasceu. Pronto. Segundo, é uma celebração de família, muito importante para nós. E isso, então, traz várias coisas associadas ao dia, para a memória. Desde o presépio, aquela figurinha bonitinha que se faz em casa. Eu, particularmente, em sentido de coisa bonitinha, eu acho muito bonito o presépio, eu admiro o presépio, mas tem certas significâncias que para nós não ficam bem em tudo isso. Desde algumas fantasias, né? Colocar os magos junto com os pastores ao redor da manjedoura, me parece que não tem respaldo nenhum das escrituras, não é isso mesmo que aconteceu naquele momento, mas temos outros símbolos. Nós temos aí o Papai Noel, que dizem que originalmente seria um padre, um bispo, um arcebispo, um cardeal, que gostava de, nessa época, levar presente para as pessoas, e aí virou aquilo que depois se transformou Santa Claus em um lugar, ou o Papai Noel para nós aqui. Aí tem arranjar ajudante, porque era muito presente para ele fazer, muito difícil ele levar sozinho, aí arranja um monte de duendinho para ficar do lado dele. Aí você olha nas árvores de Natal, fora e dentro de casa de cristãos com carrinhos específicos cheios de neve, botinhas enfim, renas, coisas que não são propriamente aqui da nossa cultura.
O Rudolf, né? Que é tão O conhecido. Rudolf é o tal da rena que tinha o nariz vermelho. Isso eu Isso. lembro, hein? Esse, segundo algumas historinhas, mais de Disney por aí, até acendia o narizinho dele, Isso, né? isso. Que mostrava o caminho para as outras renas. Muitos símbolos. Tem alguma importância, algum símbolo? Não estou dizendo que você concorda ou não com o Papai Noel. Quer dizer, pode falar sobre isso, mas... Então, o que você... falando dos personagens primeiramente, a questão do Papai Noel, do Rudolf, do Grinch, né? Que a gente, o Grinch. Mas é você perceber, para o mundo, há outros personagens mais importantes do Natal do que o próprio menino. Essa é a Sem primeira dúvida. questão. E aí a gente precisa realmente, como igreja, entender que a gente não está anunciando a verdadeira mensagem do Natal como poderíamos. Em relação aos símbolos, a minha dificuldade com o presépio é quando se faz a representação de Jesus. E normalmente tem a aureolazinha, em José e Maria idem, né? Então, talvez partir para um presépio sem Cristo lá, sem o menino Jesus, um presépio para lembrar o nascimento dele, talvez até aquela ilustração que diz, né? O presépio está vazio, a cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o trono não está. Talvez fazer representações desse tipo, mostrando o presépio vazio, a cruz vazia, a tumba vazia e, de alguma forma, o trono representado ali com a glória de Deus. Talvez houvesse uma didática. A minha dificuldade passa por isso, por essa questão da representação da segunda pessoa da Trindade, que para nós é um problema, né? É uma discussão antiga, está no nosso símbolo de fé, no caso da igreja que nós frequentamos. Alguns não têm símbolo de fé, tem igrejas que não são confessionais. Está a proibição da representação de qualquer divindade, qualquer uma das pessoas da Trindade, né? E o contraponto que a gente escuta de outros colegas mas quando Cristo encarnou, ele assumiu uma forma, certo? Agora, eu não sei a forma, e aí que eu entendo que a grande questão é a gente procurar evitar dar uma forma que eu não sei se é aquela e que porque a gente pode incorrer em um dos dois erros, né? A primeira delas se representa fielmente. E Deus permitiu que Jesus viesse num momento onde não haviam fotografias, por exemplo. Bem, né? Acho que foi isso muito bom. Pois é. Mas assim, o primeiro pecado é você representar a pessoa da Trindade, não das pessoas da Trindade incorre na quebra do segundo mandamento. Isso. Ou você quebrar o nono mandamento quando você faz um falso testemunho. Porque Exatamente. Se eu representar Cristo de uma forma que ele não é, eu estou fazendo um falso testemunho sobre ele. Calvino vai mais ou menos nessa direção, falando que é impossível você fazer alguma coisa que retrate fielmente aquilo que foi. Mas essa é uma questão importante para mim. Para mim é importante, para você também é importante, mas para alguns não estou aqui para... E aí talvez a discussão seja por que a necessidade de símbolos de Natal. E aí entra muito na questão das motivações do coração, né? E claro, a gente não tem como sondar motivações, mas para muitos são acessórios ao Natal. Para o Natal acontecer, tem que ter isso aqui. Para o Natal acontecer, eu tenho que colocar a guirlanda na porta. Para o Natal acontecer, eu tenho que ter uma árvore de Natal. E quando, volto a dizer, a minha discussão ela vai além disso. A celebração do nascimento de Cristo, assim como a celebração da morte de Cristo, não deveria se ater a um dia do ano. Nós deveríamos fazer isso o tempo todo. Todo momento, enquanto andamos, conversamos, nos assentamos, a gente teria que falar o tempo todo daquele que é a luz dos homens, daquele que é o menino que foi prometido, o menino que nos foi dado, ele que é o rei de toda a terra. Então a gente precisa falar o tempo todo, porque quando alguém é querido para nós, a gente está falando o tempo todo dessa pessoa. Você dá presente no Natal? Seus filhos? Para alguém? Como eu dou no dia de aniversário dela, como eu dou no dia da criança. É porque, querendo ou não, é um momento onde... algumas vezes não, o presente está mais barato, a oferta está maior. Então, assim, não porque... A gente tenta, claro, desassociar, né? Explicar para minhas filhas, desde o começo já sabem que o Papai Noel não existe. Que é um personagem fictício, porque que ele não é real. Essa é a questão. O presente, a ideia do presente, ela é boa. Quer dizer, ela é interessante, porque ela fala realmente de um presente que nós recebemos. Mas essa é a questão. Eu tenho que apontar para aquela, por melhor que seja o presente, por mais desejável que ele seja, há um presente que é superior a qualquer outro presente, que é Jesus Cristo. Então, eles têm que entender que, independentemente de ganharem presente ou não, o verdadeiro papai, né? Não o Noel, mas o Deus Pai, ele já deu o melhor presente que poderia ter sido dado, que foi Jesus Cristo. O melhor presente de toda a terra é esse. E eu sei que, eu nunca fui pesquisar para tirar limpo, mas me parece que é verdade que tem algumas culturas cristãs que o presente nem é dado no dia 25. É dado no dia de Reis, que é celebrado de 6 de janeiro, de 5 para 6. Que é o dia, inclusive, que se desmonta a árvore de Natal, né? Isso. Então, aí, algumas famílias, algumas culturas,
eu não sei se é no Portugal inteiro, mas alguns portugueses, foi o que eu ouvi dizer, têm o costume de dar o presente no dia 5 para o 6, né? Que é o 6 é o dia do Reis, para mostrar um pouquinho a importância. Então, a ideia do presente é boa, mas daí vem as coisas decorrentes. Então, hoje em dia, é realmente comércio puro, é uma disputa por presente. Você vai, se fizer assim, você vai ganhar um presente assim no dia de Natal. Você vai Papai esvaziando, Noel, né? vai esvaziando. Deixa eu pegar um exemplo. O senhor citou o dia 24 ou o dia 25, né? Quando acontece a ceia, né? Eu cresci, fui acostumado assim. Ontem foi dia 24, né? As igrejas caiu num domingo. Então, a igreja lá que eu pastoreio, por exemplo, tivemos culto pela manhã e não teve escola dominical, porque as pessoas, alguns viajam, tiveram que estar com suas famílias para preparar a ceia, mas qual era o sentido para nós? Era preparado uma ceia, nós nos alimentávamos, mas mais do que alimento, era uma forma de estarmos juntos esperando a chegada do dia 25. E celebrar o dia 25. A razão do dia 25. Chegou o dia 25, a gente está celebrando. Só que vê como se esvazia o sentido. E eu não estou aqui julgando corações para quem está nos assistindo, mas faça essa crítica. Quantos aqui perceberam que deu boa noite, que deu meia-noite, perdão, e aí celebraram de fato o nascimento de Jesus, entre aspas, né? E não um presente que você pode pegar embaixo da árvore. Então, assim, porque quando eu tenho minha esposa, quando é o dia do aniversário dela, eu fico olhando o relógio para dar meia-noite, para ser o primeiro a dar os parabéns para ela. Antes que alguém ligue, antes que alguém mande uma mensagem, não, eu quero ser o primeiro a dar os parabéns. As filhas, todo mundo, a gente entrou o dia, já, parabéns, já dá o presente. Enfim, muitos se reúnem para comer, conversam sobre várias coisas inclusive que não são muito santas, piadas que não são muito santas, músicas que não são muito santas, e aí vira o dia 25, nada aconteceu, tá normal, é só um feriado, um feriado de segunda-feira, comi, enchi a barriga, revi minha família e pronto. Isso sim precisa ser resgatado e acredito que todo mundo nas igrejas, os pastores, seja quem for, o pai de família, pronto, não vou nem para a igreja, o pai de família é uma ocasião que ele deve puxar a lembrança. Algumas vezes você está numa mesa reunido com uma família que pode ter costumes cristãos, mas não é cristã na prática, e é uma oportunidade. Se você pedir a palavra é franqueada para você, alguém pede que você faça uma oração, normalmente, né, é o único crente da família, ele vai fazer oração porque está acostumado a fazer oração. É uma oportunidade de se falar de Jesus e temos que falar mesmo, porque hoje é um dia para celebrar. É dia bom, aproveite, coma o arroz sem passa, o arroz com passa, coma, né? Mas pense bem no que nós estamos celebrando aqui, porque afinal de contas não é a riqueza da mesa. Embora eu saiba reconheça que realmente no Brasil, pelo menos culturalmente, dizem que nos Estados Unidos é mais celebrada a família no dia de ação de graças do que no dia de Natal. As famílias se reúnem com muito mais força nos Estados Unidos no dia de ação de graças do que no dia de Natal. Também não é nenhuma crítica, é um costume, é cultural, está lá. Mas normalmente Natal para nós é o dia que reconhecemos que estamos juntos. Às vezes até famílias que estão divididas, estão brigadas em alguns lugares, quando a briga não é de foice e martelo, né? Seja o que for, na força e martelo é símbolo do comunismo, né? Mas é briga terrível que tem, mas é um momento em que você reúne todo mundo e que tem um certo armistício, né? Porque, não, hoje não é dia de briga, vamos comer junto, tal, mesmo que não fique muito perto, mas aproveite um momento para lembrar que o Senhor veio trazer para nós aquela mensagem que foi cantada pelos pastores. Aliás, desculpe, pelos pastores, pelos anjos. Aliás, o que significa paz na terra entre os homens a quem Deus quer ver? Aí sim o tema do dia de hoje. Você pode falar sobre isso? Então a questão da paz é interessante, né? Hoje o termo paz, até porque nós não vivemos um contexto de guerra, pelo menos não em todos os lugares do mundo, nós temos a situação, claro, ali do Oriente Médio, de outros locais próximos lá de guerra, mas nós brasileiros, nós não sabemos o que é uma guerra. A minha geração, a do senhor... E a mesma anterior, acho que a última foi lá em Paraguai. A gente não entende. Então a gente não sabe o que é estar em guerra e a paz ser promulgada. É interessante porque Isaías ele vai falar sobre muitas coisas, né? Mas tem um texto de Isaías que eu gosto bastante, eu vou até abrir aqui. Deixa eu só pegar aqui. É o texto lá de Isaías 44, Isaías 45, é porque está dando uma travada aqui, mas ele fala que ele promulgará o direito dos gentios. Essa é a vantagem dessa aqui. Essa aqui não trava, né? Tá bom? O senhor está certo. 44?
Deixa eu só confirmar, mas sim. Ele vai falar, e ele promulgará o direito dos gentios. Tá bom. Não é mais fácil você pegar no seu mesmo aí do que no meu. Ele tá travado com força aqui. É quem escolhi, derramei. Enfim, mas é quando ele fala sobre promulgar o direito dos gentios. Qual é a grande questão ali que Paulo ele sintetiza muito bem e ele coloca de forma muito acertada? Ele vai dizer o seguinte, acho que está aqui o texto, e o Senhor confessará desde, mas não em verdade nem em justiça. Mas já a gente chega aqui. Qual é a questão ali de Romanos? Romanos fala uma questão bem interessante em Romanos 5, verso 1. Ele vai dizer o seguinte... nós, por meio de Cristo, somos declarados justos, né? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então, a ideia da paz não é um negócio de eu chegar e falar assim, nossa, eu estou me sentindo tão bem hoje, tão em paz, não briguei com meu pai, não briguei com minha mãe, estou bem com meu vizinho. Não, o sentido de paz ele é muito mais profundo. Nós estávamos em guerra com Deus. Nós estávamos em total oposição ao Senhor. E por causa disso, era necessário que alguém mediasse a paz. Por isso, quando Isaías 9, por exemplo, diz, dá para ele 4 títulos e não 5, eu já vi alguns querendo, inclusive, fazer analogias com as 5 pedras de Davi. Aí é ótimo. Maravilhoso, conselheiro, não, é maravilhoso conselheiro, é uma coisa só. Em algumas versões, realmente, eu já vi que ela traz uma vírgulazinha ali que não deveria trazer. E aqueles 4 títulos duplos, ele mostra a natureza humana de Jesus e a natureza divina. Isso aponta para a mediação de Cristo. Essa mediação é alguém que deve ser igual às duas partes para que seja o perfeito mediador. Por exemplo, se eu vou conversar com alguém que fala russo, eu não vou entender uma palavra. O cara só sabe falar russo, eu só sei falar português. Eu preciso de alguém, por exemplo, o senhor, que saiba falar português e russo para ouvir o que eu tenho para dizer. E aí traduz corretamente, porque tem esse aspecto da honestidade, né? Traduz corretamente para ele, ouve o que ele tem para dizer. Eu só não entendo o grego. Os outros eu entendo. Não, o russo eu não entendo, não. Não, o russo é grego para mim. Então tudo... Aí o que acontece? Jesus é essa pessoa que ele conversa de igual dos dois lados. Por quê? Porque ele é totalmente homem e ele é totalmente Deus. Então esse perfeito mediador, ele faz paz entre nós e o nosso Deus. É essa paz que nós celebramos. Nós celebramos o nascimento, a morte e a ressurreição de Cristo, porque agora, antes nós que estávamos em guerra contra Deus, a paz ela foi promulgada, o direito do gentil foi promulgado, e agora nós somos declarados justos, não porque somos inocentes ou fomos inocentados, mas porque Deus, ele por meio do seu Filho, ele pegou o escrito de dívida que estava sobre nós, retirou de sobre nós e o encravou no madeiro. Essa é a verdadeira paz. E que é o último atributo de Cristo naquele texto de 9, né? Que é príncipe da paz. Isso. Que é a conclusão, né? Ele é o maravilhoso conselheiro, ele é o Pai da eternidade. Deus forte. Ele é o Deus forte, ele é o príncipe da paz. Pronto, completa a coisa, tudo com isso. E o texto lá de Isaías 9, eu vou voltar ainda para o outro. Não, ele está travando aqui, eu vou ver se volta pelo menos no 9 aqui. No 9 ele vai falar uma questão interessante, vai dizer assim, mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. E aqui já uma ênfase nos gentios, né? Paulo vai falar em Efésios 3 que os gentios sempre fizeram parte do plano da redenção. E aí o verso 2 vai dizer, o povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. E aí perceba que ele está trabalhando esse sentido, essa importância de que por meio de Cristo, o que estava em trevas viu maravilhosa luz. Aquele que estava em oposição a Deus, agora tem paz com Deus. Por quê? Porque a guerra ela foi cessada, ela se encerrou, não há mais guerra entre nós e o nosso Deus. Por quê? Porque Cristo promulgou a paz. Isso que é importante, porque às vezes acontece, está lá, reunião de família, alguém discute, falando, hoje não é dia de discutir, hoje é dia de paz. Então, assim, é a distorção da verdade do Evangelho, porque quando ele está falando sobre o fato de que o Senhor veio trazer paz entre os homens a quem Deus quer bem, mas não é paz entre eu e o Samuel, a paz é entre eu e Deus, e o Samuel tem paz com Deus. Evidentemente, que Samuel está em paz com Deus, eu estou em paz com Deus, nós dois estamos em paz entre nós mesmos também, apesar do nosso pecado. Mas é isso que deve ser resgatado e lembrado nesse dia de Natal. Você está aí, não sei que hora você está vendo, está na frente da mesa, já passou e tal. É lembrar, a lembrança, é um memorial. Eu acho que a gente pode começar a dar um fecho na coisa, não precisa fechar já, mas algumas coisas devem ser pontuadas.
nenhuma preocupação, nenhum pecado, nada proibido nas Escrituras de eu celebrar um dia do nascimento de Jesus. Pronto. Quer celebrar outro dia? Você acha que é abril? Então, vai lá, você faz abril, não tem problema. Mas de ter uma coisa pontual. Para nós é importante que seja o mesmo dia, porque realmente a humanidade meio para, né? Para pensar sobre a mesma coisa. Você vai em culturas que não são cristãs. Você vai no Japão, que tem toda uma cultura que não é cristã, mas eles têm celebração já de Natal lá. Claro que não deve ser no mesmo nível que nós fazemos aqui, mas tem celebrações lá, tem uma série de coisas. As igrejas cristãs lá estão celebrando, e aí vem, né? Acabam falando sobre o assunto, então talvez algum filho curioso pergunte, papai, e nas outras culturas celebram o quê? Por que eles guardam essa data? E o pai, filho, eu não vou falar sobre isso, ele vai lá, pesquisa e descobre. Só dar o texto para o pessoal de casa não ficar perdido, é Isaías 42, ele vai falar assim, eis que o meu servo, a quem sustém o meu escolhido, a quem minha alma se compraz, pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Na verdade, promulgará o direito. Então, esse é sobre o servo do Senhor. Ele já está preparando para Isaías 53, que é um sermão que ele inicia, e o ápice é quando ele pergunta quem ouvirá esse sermão, né? Quem ouvirá essa pregação, quando ele termina ali o 52 e entra no 53. Então, esse papel de Cristo, que é a verdadeira paz. A verdadeira paz para os homens é aquele que faz, que promulga o direito está entre nós, ou esteve entre nós, né? Está entre nós, e ele é aquele que traz o ano aceitável do Senhor. Claro que ele voltará depois para o dia da vingança do nosso Deus, mas aquele que traz a paz entre nós, o nosso Deus, é o nascimento de Cristo. Desculpe eu pontuar isso, mas só para lembrar você que está me escutando, é o seguinte, o que é a história? A história é assim, Deus criou o ser humano, colocou num lugar perfeito, maravilhoso, tudo pronto. Na sua sabedoria, na vontade dele, a criação toda manifesta os atributos dele, Deus, falam quem ele é, as qualidades dele, justiça, misericórdia, sabedoria, enfim, os atributos de Deus. E aí o homem resolveu optar por não quero Deus, eu vou ser autônomo. Paulo desmancha essa ideia lá no discurso em Atenas, dizendo que não existe ser humano autônomo. Nos nossos dias seria meu corpo, minhas regras. Exatamente. Né? Isso que se clama desde o jardim a mesma coisa. A mesmíssima coisa. E Paulo fala, como os filósofos vocês estão dito, nele nós existimos, nos movemos. Então, peraí, não tem jeito, mas tudo bem. Então o homem ele foi expulso da presença do Senhor, fica reclamando, mas eu escuto falar em guerra, maldade, crueldade, não sei o que e tal. Mas cadê Deus? Deus está onde sempre esteve, está sobre todas as coisas, e a humanidade está vivendo todas as consequências do pecado, de afastar-se do Senhor. Outro dia eu vi um programa do Augusto Nicodemos na internet, e ele fala assim, parece que tem um momento que Deus pega assim, a mão dele, isso é um conceito antigo que nós já sabemos, né? Parece que ele vai afastando e fala assim, deixa eu mostrar o que vai ser se eu não estiver intervindo. Olha só, onde vocês vão parar. Se a minha lei não refrear os pecados. Isso, ele vai tirando um pouco a bondade e as coisas que Deus faz através de diversos meios. Ele fala, peraí, que eu já vou voltar com misericórdia. Então, a humanidade estava em pecado, condenada, então, à perdição eterna. Nenhuma alegria. Mas Deus lá mesmo no Éden, antes de expulsar o homem, já tendo o homem pecado, indo afrontado o Senhor, promete. É o tal do proto-evangelho, que não foi essa palavra usada pelo Samuel, mas já falou aqui, é o primeiro anúncio. Então ele fala na conversa, Deus falando com a serpente, com a mulher, né, com a humanidade, ele fala assim, que da semente da mulher, que da mulher viria o semente, né, uma palavra hebraica masculina, que esmagaria a cabeça da serpente, que seria picado no calcanhar, mas que esmagaria a cabeça da serpente. Fazendo menção à morte e à ressurreição de Cristo, né? Então é uma promessa salvadora que nós acreditamos. Era preciso que um ser humano representando a humanidade, tem que ser um ser humano, não pode ser um anjo, não pode ser um arcanjo, não pode ser Deus, não pode ser um ser qualquer, não pode ser um bezerro, não pode ser uma ovelha, não pode ser um cordeiro. Todos esses são representações. Então precisava vir alguém, em nome da humanidade, viver completamente obediente, o único que foi completamente obediente. Por causa disso, essas tentativas loucas que tem aí de apontar algum pecado em Cristo, tentação de Cristo, isso, aquilo, outro, vão falando. E ele é perfeito, ele se permite matar. Se ele não quisesse, ele não seria morto. Né? A minha vida espontaneamente a dou, então veio com esse propósito. Então era necessário que ele vivesse entre nós, que ele morresse e ressuscitasse. Então a mensagem do Natal é: Deus cumpriu sua promessa. Deus enviou seu Filho ao mundo.
Deus veio, encarnou-se, como diz Paulo, a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, foi obediente até a morte e morte de cruz, para pagar a nossa conta. Então, o Natal, agora especificamente neste dia que nós estamos celebrando, ele celebra o cumprimento da promessa de Deus. E depois vem toda a obra de Cristo, vem sua morte e ressurreição, e o Senhor já completou a obra salvadora. Você só precisa aceitar. E quando a gente fala da humilhação de Cristo, a gente sempre vai lembrar do sofrimento, ele conviver com pecadores, o sofrimento dele sofrer feridas, né, açoites, a própria crucificação como uma humilhação, mas o primeiro estágio da humilhação de Cristo é o seu nascimento. Exatamente. É o momento que ele se encarna, ele diminui como Deus no sentido de que ele agora está em um corpo físico, não é mais espírito, né, ele tá limitado fisicamente, e isso faz parte da humilhação. E outra coisa interessante, minha filha, uns dias desses a gente recebeu uma visita, ela falou assim: papai, falta quanto tempo para a visita chegar? Eu falei assim: filha, falta 1 hora. Tempo depois, papai, e agora? Falta quanto tempo? Aí eu olho no relógio: filha, falta 40 minutos. Parece menino no carro, já chegou? Papai, e agora? Falta quanto tempo? Faltam 30 minutos. Esse deve ser o sentimento da igreja em relação a Cristo. Falta quanto tempo para ele voltar? Que era o sentimento que não existia nos judeus na primeira vinda de Cristo. E eu já vi muita gente criticar dizendo assim: ninguém estava esperando a vinda de Cristo. Ninguém falava sobre isso. E aí, Cristo vai vir quando? O pessoal esqueceu, Deus silenciou durante séculos, né? E o pessoal não falava mais sobre isso. Deus volta a falar exatamente onde ele parou. E aí poucos estão esperando o nascimento de Cristo, mas nós também poucos esperam a volta de Cristo e falam sobre isso. E se nós não resgatarmos na nossa igreja a necessidade de falar sobre o nascimento, a morte e a ressurreição, e a grande e importante expectativa da igreja, que é o retorno glorioso de Cristo, a gente não vai apenas esquecer a mensagem central do Evangelho, mas qualquer coisa que venha derivar disso. É isso aí, gente. Então essa é a nossa conversa de hoje, uma reflexão. Eu não sei, eu não estou gostando dessa história de reflexão. O pessoal, hoje tudo nós vamos repercutir, refletir. Então assim, mas é um momento para a gente pensar sobre o que nós fizemos. Continua comendo aí sua comidinha gostosa, brincando com seu brinquedinho, eu não sei lá o que é que você está fazendo, encontrando a família até a hora de viajar. Mas lembra, o foco nesse dia. Aliás, todo dia tinha que ser. Samuel já falou isso e é verdade. Todo dia tinha que ser. O foco é Jesus. Nós vivemos para o Senhor. Nessa data, especialmente, somos motivados a lembrar isso mais ainda. Então, não esqueça disso. E se você ainda, por algum motivo, não parou para pensar, para falar de Jesus, para cantar um hino de Natal e para agradecer a Deus pelo seu amor revelado em Cristo, faça agora, tá bom? Não deixa para depois, não. Muito bom estar com vocês. A Telmídia tem tanto trabalho, tanta coisa boa. Baixa o aplicativo, veja, acompanhe, tem muitos assuntos diferentes para você acompanhar nas nossas diversas plataformas que temos por aí, tanta coisa para você olhar, os nossos programas. Eu não sei se eu não conversei com o Marcelo, mas vou começar a puxar a sardinha realmente para o Telmídia nosso aqui, né? Então o cast é o que é o melhor, não é não. O pessoal dos outros lados você tem blog, você tem diversas coisas, assista e aproveite. E Deus te abençoe. E mais uma vez, bom Natal. Bom Natal, Feliz Natal para você, Samuel. Também. E aproveite e continue cuidando de suas filhas no caminho do Senhor. Amém.